Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Irmãos, é muita alegria que estamos reunidos na presença do Senhor. Hoje, esse dia ensolarado, bonito, que o Senhor nos concede. Que o Senhor continue sendo gracioso e cuidando até mesmo desses detalhes em nossas vidas. Eu quero cumprimentar também os nossos visitantes, que eu vejo aqui, e que o Senhor possa continuar cuidando de vocês também e sintam-se abraçados pela nossa igreja, tá bom? Bom, eu queria levar vocês até 1 Reis, capítulo 9, e lermos juntos do verso 10 ao verso 28, nessa manhã, dando sequência à nossa série de mensagens nesse importante livro, hoje pensando sobre o tema. Espera que eu estou no sermão errado. Ok. Isso. A sabedoria para guardar o coração. É o que vamos pensar nessa manhã. 1 Reis 9, do 10 ao 28. Peço que você fique atento, a leitura é um pouquinho longa, mas será importante para nós. Amém? Diz assim o texto. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro. Pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro, de pinho e o ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhes dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e chamou as terras de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Hazor, Meguido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon, a Baixa, Baalat e Tadmor, do deserto dessa região, bem como todas as cidades armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuou. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão. 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha de Faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído ao Senhor. E, ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios de Ezion-Geber, que ficava perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Hirão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados, que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Esse é o nosso texto. Que o Senhor nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome. Senhor, obrigado, Senhor, como disse, por essa manhã, pela oportunidade de estar reunido com a tua igreja, pelos louvores, por esse culto, Senhor. E também agora, Senhor, pelo momento da tua palavra, em que a tua palavra foi lida diante de nós. E a tua palavra é sempre maior do que nós. E nós não podemos alcançá-la, nós não podemos compreendê-la. Quem dirá aplicá-la em nossas vidas, se não for pelo teu Espírito? Então que nessa manhã, Pai, nos falte tudo,
mas não nos falte a voz do Teu Espírito. Que o Senhor fale conosco, a despeito das limitações do pregador, mas que o Teu nome seja glorificado aqui. Que a Tua igreja saia daqui edificada nessa manhã. Que saiamos melhores do que entramos, para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, o tema que vamos pensar nesses minutos se chama a sabedoria para guardar o coração. Eu acredito que você já deve ter ouvido, conhece ou até pode recitá-lo, o próprio provérbio de Salomão, aquele famoso, de tudo que se deve guardar. Viu como é que vocês sabem? É esse mesmo. Quem escreveu esse provérbio, dentro do livro de Provérbios, também foi o próprio rei Salomão, o qual a gente está lendo e estudando sobre ele. Mas quando a gente olha esse verso, de tudo que se deve guardar, ou como a NVI traz, a NVI também traz um pouco parecido, mas é a mesma ideia. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Outra versão vai dizer, porque dele procede todas as fontes da vida. Bom, o porquê a gente precisa guardar o coração, o próprio texto já diz. Porque é no coração que a batalha é travada. É do coração que provém todas as coisas, e como o próprio Senhor Jesus disse, inclusive todos os males. Então, acho que está muito claro, né? Por que guardar o coração? E não a mente. E não, enfim, outra coisa. Porque é o coração. É no coração que começa todas as coisas, inclusive as coisas ruins. Bom, então a resposta está aqui. Mas o que eu quero pensar com você é o que realmente isso significa. E o que isso significa para nós hoje. E o que isso significou para esse momento da vida de Salomão. Só para lembrar para os irmãos, estamos finalizando o capítulo 9. E daqui a 2 capítulos, a gente vai ver, infelizmente, a queda de Salomão. O homem mais sábio da terra. Não só do seu tempo, mas de todos os tempos. Com exceção do Senhor Jesus, o homem mais sábio vai cair, vai despencar de cima do seu palácio. E a pergunta que fica na nossa cabeça, acho que todo mundo está pensando isso, é como é que pode um homem tão sábio ter agido tão tolamente assim? E aí, irmãos, a partir de hoje, capítulo 9, depois passando pelo 10 e até chegar no 11, eu acredito que o texto está encaminhando a gente e tentando responder essa pergunta, ainda que devagar. Mas vai tentar responder essa pergunta. Como, de que maneira Salomão caiu? E aí, irmãos, uma coisa que eu quero que você olhe e preste bastante atenção nessa manhã é no coração. Bom, deixe-me dar algumas informações para você. Bom, citando o livro de Provérbios, deixa eu dizer algumas coisas importantes aqui. O livro de Provérbios foi essencialmente escrito por Salomão. E é interessante você pensar em que período ele escreveu. É muito provável que ele tenha escrito desde o início do seu reinado. Os teólogos vão dizer que durante 20 anos, ou seja, os 20 anos que lemos aqui, enquanto Salomão está construindo todas essas coisas e fazendo todas essas obras, ele estava escrevendo, inclusive esse provérbio que nós ouvimos. Acima de tudo, guarda o teu coração. Bom, mas não só isso. Salomão nos dá 4 coisas iniciais que eu quero falar agora e voltar depois. Eu queria que você guardasse isso. Por que devemos guardar o nosso coração? O próprio Salomão nos ensina no livro de Provérbios. Veja, primeiro ele nos dá uma condição. Ele vai escrever, irmãos, de forma múltipla no seu livro. Eu não pude nem citar aqui porque são muitas passagens. Bom, ele vai dizer que é no coração que se deve guardar os mandamentos. Por que deve guardar o coração? Primeiro, porque é no coração que a gente guarda os mandamentos do Senhor. Segundo, ele nos dá um alerta, Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Veja, irmãos, é um alerta. Talvez um alerta para si mesmo. Terceiro, um conselho, Provérbios 23, 19. Ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. E quarto lugar, uma constatação, Provérbios 27, 19. Afinal, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Então, por que guardar o coração? Porque o coração mostra quem de fato você é. Lembra? Jesus disse isso. Você quer conhecer uma pessoa?
descubra onde que está o tesouro dela. Descubra onde que está o coração dela. Então, é a mesma ideia. Esses são os conselhos que o próprio Salomão nos dá. Bom, mas voltando ao texto, capítulo 9 de 1 Reis. A gente viu, já desde a semana passada, que o capítulo 9 é uma espécie de resumo da vida de Salomão. Antes disso, o Senhor aparece pela segunda vez para o rei Salomão. Aparece fazendo ou reafirmando aquele pacto que Deus já tinha feito com ele, ainda condicional, e prometendo bênçãos ou maldições, dependendo da escolha que ele tomasse. Por isso o tema da semana passada foi sabedoria para escolher e continuar escolhendo. Então, a todo momento da vida de Salomão, não só no início, haveria dois caminhos para ele. Um caminho bom, um caminho não tão bom assim, que levava à destruição. Bom, é isso que a gente vai ver. E o capítulo 9 dá um passo atrás. Antes de avançar para a visita da rainha de Sabá, o capítulo 9 vai resumir os primeiros 20 anos do reinado de Salomão, com todas as suas obras, como a gente leu, seu exército, todas as suas realizações, tudo que ele fez. E vai dar um panorama para a gente. E eu acredito, irmãos, que esse panorama retroativo é um indicativo de por que Salomão está trilhando um caminho perigoso. Por que ele está caminhando, pelo menos por um caminho perigoso ainda, mas lá na frente, para o seu caminho de queda. Bom, a grande lição que vamos aprender aqui é: a vida de Salomão não foi uma vida de mentira ou um legado de cinzas, mas, de fato, uma história de realizações, riqueza, poder e fama. Nada dessas coisas são pecados, mas antecipam a sua queda, minando o seu coração com gotas de vaidade. Grave isso. Mas vamos seguir. Me acompanhe. Verso de número 10. Vamos dividir o texto em 4 partes e depois nós retornamos para aquela pergunta inicial. Primeiro, projetos extravagantes. A gente vai ler vamos ler o verso 10, mas a gente também vai pensar os 3 últimos versos. Vamos avaliar esses 20 anos. Verso 10 diz assim: depois de 20 anos, durante os quais construiu estes 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio real. Os 3 últimos versos eu não vou ler, mas só para refrescar a sua memória, é onde diz que Salomão também construiu navios, também recebeu marinheiros do rei Hirão de Tiro e também conquistou riquezas a partir da sua pequena frota, da sua pequena marinha real. Ok? Bom, em primeiro lugar, a gente tem, então, esses projetos sendo listados aqui. As construções de Salomão. O texto dá até outras, mas é interessante a gente pensar isso inicialmente. Nós temos, lado a lado, o templo do Senhor e temos o palácio real. Foi pregado aqui, foi mostrado. O templo do Senhor, lá no capítulo 7, mostra que, o finalzinho do capítulo 6, mostra que demorou 7 anos para ser construído. Ao passo que o palácio real demorou 13 anos, quase o dobro de tempo. Um projeto exuberante, um projeto caro, um projeto demorado. Os teólogos acreditam que essa informação sobreposta no texto, o templo demora 7, o palácio demora 13. Eles acreditam que isso já é um indicativo. Lembra? O coração é como o reflexo de quem nós somos. Eles acreditam que, de forma ainda embrionária, a gente está começando a ver aquelas gotinhas de vaidade no coração de Salomão. Bom, a Bíblia de Estudo de Genebra vai dizer o seguinte: para construir seu palácio, Salomão demorou o dobro do tempo que havia levado para construir o templo. É possível que se trate de uma prefiguração sutil da preocupação posterior do rei com seu próprio esplendor à custa da profanação do culto no templo. Então, irmãos, é possível que Salomão esteja trilhando um caminho perigoso. Segundo lugar, vamos avançar. Verso 11. Segundo, primeiro, projetos extravagantes. Segundo, um financiamento imprudente. O texto diz: o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro. Por quê? O texto responde: porque Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro que ele precisou. Irmãos, aqui, sobre as construções, a gente pode só dizer, é possível, mas aqui a gente pode afirmar. São tantos erros que eu escolhi só 2 para pontuar inicialmente. Tem 2 erros aqui, pelo menos. Primeiro erro. Primeiro que o projeto era muito exuberante.
É possível que Salomão tenha exagerado nesse projeto. E por ele ser tão exuberante, Salomão precisou de um empréstimo. O problema aqui não está em ele pegar empréstimo. O problema está em como é que ele vai garantir esse empréstimo. O pagamento desse empréstimo é errado por 1 milhão de motivos. Eu poderia dar aqui 1 milhão de razões, mas eu vou citar só um. Ele pagou o empréstimo com as cidades da Terra Prometida. As 20 cidades da Galileia. Irmãos, isso é errado. Cidades que o povo demorou para conquistar. Que o Senhor fez o povo, pela mão de Josué, expulsar os cananeus. Com derramamento de sangue, com esforço, com batalhas. E simplesmente ele fala, não, para construir tudo que eu quero, eu vou precisar de um empréstimo. E para pagar esse empréstimo, eu vou tirar o ouro? Não, eu vou dar a minha cidade. E é possível que Salomão soubesse que essas cidades não valiam muita coisa. É ao ponto que o rei Hirão vai dizer assim, peraí, meu amigo, você vai me dar essas 20 cidades aí, meu, pobre? Né? Não, peraí, pô. Como quem dissesse assim, eu não quero a Baixada Fluminense, eu quero a Zona Sul. Tipo isso. Mas veja, irmãos, em segundo lugar, é errado por quê? Porque o rei estrangeiro chamou Cabul, né? É uma palavra hebraica que ela tem um som da palavra inútil. É muito provável que fosse uma espécie de ditadozinho popular para chamar alguma coisa de imprestável, de inútil. Um rei estrangeiro dizendo que a terra prometida é inútil, na frente de Salomão. E veja a ironia aqui, irmãos. A gente só não perdeu a cidade da Galileia porque o rei estrangeiro negou o presente, negou a garantia, negou o pagamento. Bom, acredita-se que Salomão tenha pagado de outra forma. Graças a Deus por isso. Não perdemos a cidade. Bom, Warren Wiersbe vai pontuar esses erros, irmãos, e não vai passar a mão, não. Veja como é que ele vai dizer. Nesse episódio, Salomão mostra aspectos perturbadores de seu caráter. Inclusive, primeiro, o custo extravagante do seu palácio, que o levou a fazer um empréstimo. E depois, o fato de dar uma garantia que não lhe pertencia. Salomão estava começando, eu quero que você grave isso aqui é importante, a se comportar como o sogro egípcio, que havia exterminado a população toda de uma cidade cananeia e dado à cidade a filha como presente de casamento. Salomão está parecendo com o faraó aqui, que tomou uma cidade inteira só para dar um presente de casamento para sua filha. Salomão está fazendo um empréstimo e pagando com coisa que não é dele. 20 cidades da Galileia. Bom, seguindo. Caminho perigoso. Terceiro lugar. Rigidez no comando. Dos versos 15 ao 23, a gente ouviu falar sobre Salomão impondo trabalhos forçados. O texto vai dizer que algumas cidades, e isso é fato, a gente vai ver isso ao longo de toda a história de Israel, embora a ordem do Senhor for muito clara. Quando ele chegasse na terra prometida, era para conquistar todas as terras. Era para conquistar todos os povos, não subjugá-los, mas aniquilá-los. Essa foi a ordem divina. Tá? Por uma série de razões, irmãos, a gente não entenderia com a nossa mente de hoje, né, no Ocidente. Mas, bom, naquele período, num tempo de guerra, aquelas terras foram dadas pelos senhores e deveriam exterminar a população. Bom, por várias razões, Israel não conseguiu exterminar esses homens, essas pessoas. E aí, essas pessoas ficavam sob uma espécie de jogo político de Israel. Algumas cidades controladas, algumas pagavam impostos. E aí Salomão teve a brilhante ideia. Eu não tenho dinheiro, pego um empréstimo. Eu não tenho mão de obra. Peraí, esse povo todo aí cananeu que vive aqui? E esse povo todo que está aí? Não, rei, mas eles pagam imposto. Não, mas peraí. Eles são estrangeiros. Vamos escravizar eles. Essa é a ordem de Salomão. Como é que a gente vai construir? Escravizando o nosso povo? Não. Vamos escravizar os estrangeiros. Salomão dá essa ordem. Bom, irmãos, eu não posso, de novo, eu não posso inferir muita coisa, porque o texto não critica a atitude de Salomão aqui. Mas, irmãos, vamos concordar que, já que falamos que Salomão está parecendo faraó, vamos concordar que ele está parecendo faraó de novo. Lembra quando os israelitas eram estrangeiros no Egito? E lá, além de serem trabalhadores e escravos, mas parece que viviam até numa certa e tranquila paz, foram subjugados a trabalhos forçados. Por quem? Por um faraó. Então, ao que me parece, primeiro, pegar um povo que nem deveria existir, que não era espólios de guerra, subjugá-los a trabalhos forçados. Por quê? Porque meu projeto é tão exuberante que eu preciso de muita mão de obra. Irmãos, para mim, me parece um erro. Mas, bom,
Eu não vou bater o martelo, mas eu vou chamar. É um outro caminho perigoso que Salomão está trilhando. Bom, o texto ainda diz que ele... veja o ponto positivo, irmãos. O único ponto positivo do texto é que ele não escravizou seu próprio povo. Bom, tudo bem. Segundo, o texto afirma que apesar de Salomão estar em paz, Salomão tinha exército. E não era um exército igual ao do seu pai, não. Aquela infantaria, combate aproximado, né, com os pés na poeira, não. Eram carros de combate. Ao ponto que Salomão tinha uma cidade armazém para colocar os carros de combate, os seus capitães, o seu exército. Bom, acreditamos que tudo isso se trata de um caminho perigoso. Quarto e último lugar, vamos ao verso 25. Diz assim: 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar, que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. Assim ele concluiu o templo. Bom, a gente viu que Salomão cometeu alguns erros até aqui, durante esses 20 anos. Vimos que algumas coisas não são pecados em si mesmos, mas conferem, sim, um caminho perigoso para Salomão. Só que, apesar de tudo isso, Salomão era um crente. E eu não quero que você saia daqui pensando que, peraí, o pastor falou que Salomão está errado. Mas o texto diz que Salomão sacrificava. Isso não parece hipocrisia? Não é hipocrisia. Eu vou te dar algumas razões para isso. Primeiro, geralmente quando um rei ou alguma figura bíblica se comporta assim, o texto aqui traria assim: porém, contudo, ele sacrificava o Senhor. Ou seja, apesar de todos os seus erros, ele continuava um bom religioso. Mas não é isso que o texto está dizendo. Algumas pessoas até inferem isso. Vão dizer assim: não, Salomão está cumprindo o seu protocolo religioso. Eu não acredito nisso, irmão. Eu acredito que Salomão, até esse momento, ele está sendo sincero. Eu acredito sim, como a gente viu naquele culto de inauguração do templo, em que ele está ali ajoelhado com os braços abertos, conduzindo o louvor, conduzindo a oração. Tudo aquilo foi sincero, irmãos. Lembra? Ele está falando do coração procede as fontes da vida, as coisas boas, mas as coisas ruins também. Salomão continua sendo um homem piedoso, um crente. Mas ei, crente cai também. Crente precisa tomar conta do coração também. E essa é a grande lição de hoje. Então eu não quero que você perca isso de vista. Segundo motivo que eu te dou é que, além do sacrifício de holocausto e comunhão que ele trazia, ele queimava incenso diante do Senhor. Irmãos, isso é literalmente dizer que Salomão era um homem de oração. Nenhum outro rei, depois de Salomão, vai queimar incenso diante do Senhor. Há salmos escritos dizendo que Salomão era um homem de oração. E você lembra, Salomão acabou de conduzir, né, o povo naquela adoração e conduziu o povo em oração. Então, ao que tudo indica, apesar dos erros dele, apesar de estar trilhando caminhos perigosos, ele é um crente. É sincero, pelo menos até aqui. É um homem de Deus, diríamos. Bom, caminhando para o final, a gente volta para aquela pergunta. Por que Salomão caiu? Ou por que ele está caindo, né? Já posso dizer assim, mesmo sendo tão sábio. Outro teólogo vai nos ajudar com uma citação, irmãos, impressionante. Philip Ryken vai dizer assim: esse é um aviso gracioso sobre para onde os nossos próprios ídolos nos levarão. O caminho para uma vida enganosa começa com uma pequena mentira. O caminho para a falência começa com uma despesa imprudente. O caminho para o vício começa com uma indulgência tola. Mas em pouco tempo, os nossos pecados serão expostos. Sofreremos as consequências de nossas escolhas erradas. E as pessoas verão em que nos transformamos. E se não nos arrependermos, pereceremos. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Mateus 7, 13. Bom, a resposta, irmãos, não é tão difícil assim como a gente pensava. Como é que alguém tão sábio pode agir tão tolamente? Não é. Quer ver uma outra pergunta que se faz? Como pôde cair aquela grande fortaleza? Ou outra, como pôde ser derrotado aquele grande império? Lembre-se da história. Como é que essas coisas aconteceram? Lembra? A resposta é a mesma para todas elas. Pequenas ações diárias, pequenas emboscadas. E no caso de Salomão, pequenas gotas de vaidade caindo no seu coração. Bom,
Vamos lembrar, Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. E sem querer aqui, irmãos, queimar spoilers, né? E queimar a largada e adiantar o texto, né, de quem vai pregar lá o capítulo 11. Mas veja, irmãos, lembra, sabedoria para guardar o coração. O capítulo 11 vai dizer literalmente, eu vou ler bem rápido, vou nem explicar, para não queimar aqui, mas só quero que você entenda isso. Conte quantas vezes na minha leitura a palavra coração vai aparecer. Veja, 1 Reis 11, 2 ao 4. Mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração não era, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor. Veja, irmãos, como é que pode um homem tão sábio cair? É porque a batalha não foi na mente. Não foi um debate teológico. Foi o desejo. Foi o coração. O campo minado de Salomão foi o coração. Então eu encerro perguntando e vou responder. Como podemos guardar o coração? 3 respostas rápidas para a gente. Primeiro, faça do seu coração a sala do tesouro. Como é que se guarda o coração, pastor? O texto diz por que guardar. Porque ele é precioso, porque dele procede as fontes da vida. Tá bom, pastor, mas como é que se guarda? Em primeiro lugar, faça do seu coração a sala do tesouro. Salomão tinha uma sala do tesouro. Curiosamente, a sala do tesouro ficava no templo. Mas a gente sabe que mais tarde tudo isso seria levado. Bom, da onde a gente tirou isso? Salmo 119, verso 9. Veja o que diz o texto do salmista. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É como se fosse a nossa pergunta. Como é que a gente pode guardar o coração? Como é que a gente pode ser santo? Ele responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E aí vem o grande segredo. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa palavra guardar, irmãos, do hebraico tsafan, significa literalmente entesourar. Essa palavra foi muito traduzida, ela também significa encriptar, enterrar, esconder. Mas, se você for um pouco mais a fundo, é no sentido de guardar um grande tesouro. É de esconder de fato, mas para proteger aquilo que é tão precioso para você. Irmãos, onde que se guarda tesouro? Tesouro se guarda na sala do tesouro. Tesouro se guarda num cofre, num lugar especial, preparado para receber aquilo que nós temos de valor. O problema é que o nosso coração não é a sala do tesouro. Ele se parece mais com um quartinho da bagunça. E não adianta rir, irmão, porque todo mundo aqui tem. Ou a maioria das pessoas, 99% das pessoas tem. O meu é o banheiro da bagunça. É aquele lugar da sua casa que você guarda desde coisas importantes, retrato de família, até a caixa da televisão. Já se perguntou por que você guarda isso? Bom, isso é para um outro tema, para um outro dia. Mas é estranho, irmãos, mas o ponto é, voltando para o nosso coração, o nosso coração não se parece tanto com a sala do tesouro, ele se parece um pouco mais com o quartinho da bagunça. Tem tanta coisa dentro do nosso coração, tem tanta informação, tantos desejos, tantos amores, tem coisas boas lá, irmãos, mas tem cabu lá também. Ou seja, coisas inúteis no coração. Tem coisas que não são pecados em si mesmos, mas conferem para nós caminhos perigosos, que nos oferecerão atalhos perigosos. Bom, como posso entesourar a palavra no coração? Primeiro, considerar a palavra um tesouro. O salmista está dizendo, ei, eu entesourei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a gente achava que o salmista estava falando só de decorar a palavra. Não é, irmãos. Ele está chamando a palavra de tesouro.
E o ponto é, será que a palavra do Senhor é um tesouro para nós? E isso, irmãos, é fato. A gente só dá valor para aquelas coisas que são preciosas para nós. Eu brinquei aqui, né, sobre o que a gente guarda no quartinho da bagunça, mas de cada um aqui vai ser diferente, porque cada um considera uma coisa valiosa diferente da outra. O problema é se não estamos considerando a palavra do Senhor a coisa mais valiosa da nossa vida. Porque se não for, então a gente pode jogar a palavra no quartinho da bagunça, que não vai fazer diferença. Junto com os retratos de família, junto com os ídolos, junto com os nossos desejos, junto com os nossos pecados. E ao invés da palavra expulsar o pecado, não, ela vai ficar junto com eles. Porque uma hora eu acesso meus pecados, outra hora eu ouço uma palavra. Não, irmãos, a palavra é a coisa mais poderosa, mais importante da sua vida. Ela tem que estar na estante, na prateleira, na primeira, evidenciada, com luzes, como se fosse um troféu. É a palavra do Senhor. Segundo, você precisa montar um posto de vigia. Você já viu sala do tesouro desprotegida? Eu nunca vi. Você já viu um grande cofre de um grande banco desprotegido? Também nunca vi. Só que por que o nosso coração fica desprotegido? E veja, irmãos, esse tesouro é possível ser roubado. Não sei se você já pensou nisso. Eu tenho que entesourar a palavra no coração, mas ei, se você não proteger, esse tesouro pode ser roubado. Talvez a gente esteja falando de Salomão aqui. Ele tinha a palavra no coração como um grande tesouro, mas ele não pôs um vigia na porta. E esse tesouro foi roubado dia após dia. É exatamente isso que o Senhor Jesus disse, Mateus 13:19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. Onde, irmãos? Em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Só para, rapidinho, né? Não vou entrar na parábola aqui, mas à beira do caminho é um tipo de coração. É porque a ideia que a gente tem é que quando a semente é jogada à beira do caminho, a gente entende assim, não caiu no coração. Não, caiu no coração. Na metáfora da parábola, à beira do caminho é um tipo de coração. É para você ver o tipo de coração que recebe a palavra todos os domingos. Toda vez que você lê, toda vez que você ouve uma pregação. O teu coração pode ser um coração à beira do caminho. Pastor, o que significa um coração à beira do caminho? O coração desprotegido. Que a qualquer momento, Satanás vem lá e rouba. É isso que pode acontecer com o nosso tesouro. Mas em terceiro lugar, para entesourar a palavra no coração, você precisa investir o tesouro. Você já ouviu falar que dinheiro parado não vale nada? Tesouro parado, guardado, irmão, só cria traça. O tesouro precisa ser investido, aplicado. E quando se fala da palavra, investir o tesouro é compartilhar a palavra. E quando você compartilha a palavra, você não fica com menos palavra. Você não perde a palavra, pelo contrário, a palavra é multiplicada tanto na pessoa quanto em você. A melhor forma de você multiplicar esse tesouro no seu coração é pregando a palavra. Mas vamos seguir. Primeiro, faça do seu coração a sala do tesouro. Mas segundo, como se guarda o coração? Proteja o seu coração de caminhos perigosos. Eu falei desde o início, muitas coisas que vimos na vida de Salomão não eram pecados. E às vezes o crente, irmãos, parece uma criança. Parece criança. Criança que é assim. Criança que eu digo até 8 anos, mais ou menos. Papai, pode fazer isso? Não, não pode. Papai, pode fazer aquilo? Não, não pode. Papai, pode fazer isso? Não, não pode. Tem crente que parece criança, irmãos. Desculpa a sinceridade, mas é assim. Ele só precisa saber o que pode e o que não pode. Mas a vida não é preto e branco. Existem caminhos tortuosos. Cada vida é uma vida. Cada coração é um coração. Cada vigia é um vigia. Como é que eu vou saber qual é a tua fraqueza, meu irmão? Para a gente definir, caminhos perigosos são caminhos que exploram as nossas fraquezas. Eles não são pecaminosos, porém nos mostram atalhos que nos leva direto ao nosso pecado. É isso que significa caminhos perigosos. Exemplo, alguém que tem problema com dinheiro não pode trabalhar com dinheiro. Imagina, vamos colocar ele como tesoureiro da empresa, tesoureiro da igreja. Não pode. Ele está lutando contra isso. Ele tem que ficar longe. Foge, como diz Paulo.
Alguém que tem problema com a cobiça dos olhos não pode assistir sensualidade gratuita na TV. Não pode. Aí o camarada vem perguntar assim, pastor, pode ver Big Brother? Não pode. Não é questão de pode ou não pode. Tem um que é mais fraco do que o outro. Não é pecado em si. Não é. Definitivamente não é. Mas são caminhos que exploram a sua fraqueza e que te levam a atalhos direto ao seu pecado. É possível que Salomão não era um homem ganancioso. É possível que ele não tenha começado como um homem soberbo. Mas, ei, quando ele começou a olhar aquelas construções, tem uma frase no nosso texto que diz assim, e Salomão construiu tudo o que desejou. Eclesiastes capítulo 2, considerando que lá é Salomão, ele fala, olha, eu construí tudo o que eu quis. Jardins suspensos, cidades, palácios, e foi construindo tudo. E no final ele descobriu que era tudo vaidade, era como correr atrás do vento. Veja, irmãos, não é pecado, mas pode te levar ao pecado. Se você se conhece, ei, você vai fugir não só do pecado, mas do caminho perigoso que te leva até lá. Mas sabe qual é o problema, irmão? Só para fechar, é que o caminho perigoso também é prazeroso. Isso é um problema. Aquele quase pecado também dá prazer. Não, pastor, mas eu não acessei, eu não cliquei, eu vi de relance, eu segurei um pouco. Aquela coisa que não era minha. Irmãos, é caminho perigoso. Se vai te levar ao pecado, foge disso. Seja santo. Bom, terceiro lugar. E último, pra gente, agora é o último mesmo. Deseje ter um coração igual ao de Jesus. Irmão, esse é o último ponto. Como é que se guarda o coração? Não é sendo igual a Salomão, irmãos, é sendo igual a Jesus. Provérbios 27, 19 diz, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Eu sei que é impossível para a gente ser parecido com Cristo. É impossível, irmãos. Ele é perfeito. A plenitude da divindade habitava nele. Ele é o Deus encarnado, santo, 3 vezes santo. Isaías viu a sua glória. É possível que o Deus do trono de Isaías 6 seja o próprio Cristo. Ele é santo, irmãos. Em tudo foi pecado, em tudo foi tentado, mas em tudo ele venceu. Esse é o nosso Senhor Jesus. Eu sei que é impossível termos o coração dele, mas é isso que significa a palavra santidade. Sermos a cada dia mais parecidos com ele. Então, desejar ter um coração igual ao de Jesus, irmãos, é o sinônimo da santificação. É isso que nós devemos fazer. É dessa maneira, é a melhor maneira de guardarmos o nosso coração. E aqui a gente se lembra, ou nos lembramos, do pai de Salomão, Davi. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. E a pergunta que eu posso fazer aqui, embora a gente já saiba, mas é importante, é: por que desejar ter um coração igual ao de Cristo? Porque onde Salomão caiu, onde Salomão falhou, Jesus foi vitorioso. Jesus não tinha, irmãos, pelo menos aqui na terra, tá? A riqueza, a fama, as obras, as realizações. Jesus não tinha palácio, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas Jesus tinha o coração mais puro de todos os seres humanos da terra. De todos os homens, nascido de mulher, ele foi o único que cumpriu a lei na sua plenitude. Ele não era Salomão, ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Mas também em tudo ele foi tentado, mas venceu. Lembra? O diabo ofereceu para ele um trono sem cruz. Ele venceu. O diabo ofereceu para ele a maior de sua necessidade, mas ele venceu. O diabo, irmãos, ofereceu para ele, ou melhor, questionou se ele de fato era filho de Deus, mas ele venceu. A sua comida era fazer a vontade do Pai. O seu desejo era o desejo do Pai. O seu coração era igual ao do Pai. E porque ele venceu, nós também venceremos. Eu quero encerrar, irmãos, com uma frase não tão boa assim, mas eu queria que você pensasse nela. Salomão estava se tornando cada vez mais parecido com Faraó do que com seu pai Davi. Quando chegarmos no capítulo 11, o texto vai dizer exatamente assim. E Salomão fez
o que era mal aos olhos do Senhor e já não andava mais nos caminhos do seu pai Davi. Salomão estava mais parecido com o faraó do Egito do que com o rei Davi. E o nosso problema é que nós queremos ser mais parecido com Salomão do que com Jesus. A gente quer riqueza, poder, fama e glória. Jesus não tinha nada disso, com exceção do poder. Mas ele tinha um coração puro. Por isso, como diz a canção, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Que o Senhor nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, que nos penetra, que fala em nosso íntimo, Senhor. Como eu fui confrontado com essa palavra. Como, Senhor, o Senhor descobriu erros e caminhos perigosos que eu estou trilhando. E a minha oração, Senhor, final é que o Senhor faça isso com o teu povo. O Senhor não trouxe esse sermão à toa, o Senhor não trouxe essas pessoas aqui à toa. Nós cremos que a palavra lançada não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz. Nós cremos que a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Ela é poderosa e, como eu disse, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E é no coração que a batalha é travada. É na luta pelos nossos desejos, é a nossa vontade, Senhor. E muitas vezes perdemos ali. Não no ato cometido em si. Às vezes não chegamos nem a cometê-lo, mas é no coração. É nas emoções, é no centro do ser que está a verdadeira batalha. E nós oramos ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a guardar os nossos corações. Nos ajude, Senhor, a entesourar a tua palavra. A colocar o guarda fiel ali, Senhor. Para proteger e não permitir que o diabo roube a tua palavra. E mais, Senhor, nos ajude a ter um coração igual ao teu. Porque Salomão, Senhor, perdeu, mas o Senhor venceu. Salomão tinha tudo, Senhor, mas ainda assim deixou o coração ser levado pela vaidade. O Senhor não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas o seu coração era puro, igual ao do Pai. Então, Senhor, nós não queremos ser parecido com Salomão. Nós não queremos fama, riqueza, glória, não. Nós queremos, Senhor, ser parecido com Cristo. Sermos humildes e mansos de coração. Termos o coração puro, Senhor. Sermos gentis. Sermos amorosos com todos, Senhor. E pregarmos a tua palavra até que o Senhor venha. Então nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus do que com Salomão. Dai-nos um coração disposto a te obedecer. Cumprir o teu querer. Dai-nos um coração igual ao teu. Fica conosco, Senhor. E de novo, nos ajuda a reconhecermos esses caminhos perigosos. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos os atalhos, Senhor, que temos trilhado. Talvez não sejam pecaminosos, mas estão nos conduzindo ao pecado. E aí a gente luta contra o pecado, mas se esquece que a batalha começou lá atrás. Então, por favor, Senhor, nos dá essa sabedoria, esse discernimento, essa estratégia. E que saiamos vitoriosos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E que a cada dia sejamos semelhantes a ti. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus.